Se você já percebeu que opera de um jeito quando está ganhando e de outro completamente diferente quando está perdendo, fica comigo até o final deste vídeo. O que eu vou te mostrar aqui é um dos maiores bloqueios da consistência no trading, e quase ninguém percebe isso enquanto está vivendo o problema. Se você entender esse padrão, muita coisa começa a fazer sentido e o seu resultado muda antes mesmo de você mudar qualquer estratégia. Antes de continuar, preciso deixar algo bem claro. Eu não sou psicólogo. Tudo o que eu vou falar aqui vem da minha experiência real como trader, de erros que eu cometi, de padrões que eu vivi e de comportamentos que precisei corrigir na prática para não continuar rodando em círculo. E já aproveita agora para interagir. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo. Isso me ajuda a entender quem está do outro lado. Agora, presta atenção. O trader inconsistente não perde dinheiro porque a estratégia é ruim. Ele perde porque o comportamento dele muda conforme o resultado. Quando está ganhando, ele vira uma pessoa... Quando está perdendo, vira outra completamente diferente. Enquanto isso acontecer, não existe consistência possível. Vamos entrar na mente do trader. Quando ele começa o dia e as primeiras operações dão certo, algo muda por dentro. Ele se sente confiante, o mercado parece mais fácil, as entradas parecem mais claras. Ele começa a antecipar sinais que antes esperaria, começa a aceitar entradas que normalmente recusaria. Às vezes aumenta risco sem perceber. Não porque decidiu conscientemente, mas porque o emocional relaxou demais. Agora me responde nos comentários. Quando você começa ganhando, você sente que fica mais solto na execução? Quando o trader começa perdendo, o movimento interno é o oposto. A tensão sobe, a respiração muda, a paciência diminui, ele começa a forçar entradas que não forçaria em um dia bom. Ele entra mais rápido, espera menos confirmação, muda o timing. Tudo isso não porque ele quer, mas porque o cérebro entra em modo correção. Ele sente que precisa arrumar o que deu errado. Percebe o problema? O mesmo trader está operando com dois comportamentos diferentes, dependendo do saldo. Isso mata qualquer possibilidade de repetição. E, sem repetição, não existe consistência. Agora pensa comigo, se o seu comportamento muda conforme o resultado, como você vai saber se a sua estratégia funciona ou não? Esse é o erro mental central. O trader acredita que está se adaptando ao mercado. Na verdade, ele está reagindo ao emocional. Ele não tem um comportamento fixo. Ele tem reações e reação nunca gera previsibilidade. O cérebro do trader faz isso tentando se proteger. Depois do win, ele pensa que pode arriscar mais. Depois do loss, ele pensa que precisa corrigir rápido. Em ambos os casos, o plano fica em segundo plano e o emocional assume o controle. Agora, me responde, você sente que depois de um win, você fica mais confiante do que deveria e depois de um loss você fica mais apressado? Consistência não vem de acertar mais. Consistência vem de errar sempre do mesmo jeito. Isso é difícil de aceitar, mas é a verdade. Quando o trader muda o comportamento conforme o resultado, cada dia vira um experimento diferente. Um dia, ele segue o plano. No outro, improvisa. No outro, força. E no final da semana ele não sabe por que ganhou ou perdeu. Agora vamos para a parte prática. O que resolve esse problema de verdade? Primeira solução: fixar o comportamento, não o resultado. O trader ele precisa parar de avaliar o dia pelo dinheiro e começar a avaliar pelo comportamento. A pergunta principal do dia não pode ser quanto eu ganhei ou perdi. Precisa ser eu me comportei do mesmo jeito, do início ao fim. Exercício simples. No final do dia, responda apenas isso. Eu segui o mesmo comportamento quando ganhei e quando perdi. Se a resposta for não, o dia já foi inconsistente. Mesmo que tenha dado lucro, agora me conta. Você costuma avaliar seu dia pelo saldo ou pela forma como se comportou? Segunda solução: reduzir o impacto emocional do saldo. Enquanto o trader acompanha cada centavo ganho ou perdido durante a sessão, o comportamento vai oscilar. O cérebro reage ao número. Exercício prático. Durante a sessão, evite olhar o saldo após cada operação. Avalie apenas se a entrada respeitou o plano. O saldo você confere depois. Isso reduz muito a euforia e o desespero. Agora me responde. Você olha
o saldo depois de cada operação. Terceira solução: criar um jeito único de operar. Trader consistente opera sempre do mesmo jeito. Mesmo risco, mesmo número máximo de operações, mesmo horário, mesmo critério. Ele não muda porque está confiante nem porque está inseguro. Exercício prático. Antes da semana começar, escreva como você opera, independentemente de ganhar ou perder. E siga isso nos dias bons e ruins. Agora me conta, você tem um jeito fixo de operar ou muda conforme o dia? Quarta solução: parar quando o comportamento mudar, não quando o dinheiro acabar. A maioria dos traders para quando perde dinheiro demais. O correto é parar quando percebe que o comportamento saiu do padrão. Sinais claros são pressa, ansiedade, medo excessivo ou euforia. Quando isso aparece, a sessão acabou. Exercício prático: se perceber qualquer mudança clara no seu comportamento, encerre o dia, mesmo estando positivo. Agora, me responde, você já parou um dia positivo porque percebeu que estava saindo do controle? Quinta solução: avaliar o dia sem olhar o resultado primeiro. Esse exercício muda a mente do trader. No final do dia, responda a 3 perguntas. Eu segui meu plano. Meu comportamento foi o mesmo do início ao fim, eu reagi ao resultado. Somente depois disso, olhe o saldo. Com o tempo, o cérebro começa a buscar estabilidade, não emoção. Agora, me conta, você costuma se avaliar mais pelo dinheiro ou pelo processo? Agora, presta atenção nessa parte final, porque ela é a chave. O trader inconsistente muda o comportamento tentando ganhar mais. O trader consistente mantém o comportamento para errar menos. Resultado não é feedback diário. Resultado é consequência de longo prazo. Quando você aprende a operar do mesmo jeito ganhando ou perdendo, a consistência começa a aparecer quase sem você perceber. Não porque o mercado mudou, mas porque você parou de se sabotar emocionalmente. Se você chegou até aqui, provavelmente se identificou com esse padrão. Isso não é fraqueza. É parte do processo. A diferença agora é o que você faz com essa consciência. Agora eu quero que você interaja comigo. Você sente que muda o comportamento quando ganha ou quando perde? Qual situação mais te tira do plano? Win ou loss? E não esquece de responder também de qual cidade você está vendo esse vídeo. Isso me ajuda a criar conteúdos cada vez mais alinhados com a realidade de quem vive o trading todos os dias.